Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Chamo Anderson, faço parte do time da Nova Research, uma casa de análise que se você não conhece, você precisa conhecer, está aqui, você tem os links para acessar o endereço, conheça a Nova Research, com certeza não fique para trás se você não conhece ainda, é importante você conhecer e entender o que essa empresa, o que essas pessoas vão fazer no mercado aí nos próximos anos, que com certeza é uma mudança muito grande na forma de operar e de pensar o mercado. Eu queria falar para vocês aqui rapidamente, me chamo Anderson, faço parte do time e eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre essas diferenças entre mini índice, mini dólar. Muitas pessoas têm essas dúvidas e realmente à primeira vista parece um pouco até complexo, mas não tem nada de dificuldade não, é bem tranquilo. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, bem rápido. Eu fiz aqui uma pequena legenda. Então, de maneira rápida mesmo, o que é o mini dólar? O mini dólar é uma fração do dólar cheio. Então, dentro do mercado, você pode operar mini dólar, mini índice, dólar cheio e índice cheio. Você pode operar essas 4 variações. E a diferença é que os mini contratos foram criados justamente para dar mais oportunidade para mais pessoas operarem, porque você pode operar com um custo mais baixo. Então, você consegue operar frações dos contratos, não precisando operar de forma mais pesada, vamos dizer assim. Então, em suma aqui, o mini dólar ele é um contrato derivado do dólar cheio. Então, o dólar cheio, vamos dizer lá que em matérias de valor, quando você clica lá dentro coloca uma ordem, ele vai vou colocar um valor redondo aqui para ficar mais fácil, 100 mil reais. Você está colocando em risco 100 mil reais, mas não é 100 mil reais seus, tá? Isso é só um valor que o contrato vale, não é o que você precisa para operar. Inclusive tem aqui, eu vou pedir para linkar aqui em algum lugar ou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, o link para um outro vídeo que eu fiz falando sobre as margens para operar. Lá você tem as margens para operar, você vai entender o que você precisa. Mas efetivamente esses contratos têm um valor e o valor deles é alto, mas não quer dizer que essa é a margem que você tem para operar. Seguimos. Então, um contrato de mini dólar é um derivado do cheio, ou seja, então o dólar cheio ele tem um valor lá de 100 mil reais, o mini contrato ele tem um valor de 20 mil reais. Então, é uma fração disso que você está operando. Então, você consegue colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. Você consegue colocar múltiplos de 1 no mini dólar para você operar. Quando você vai para o dólar cheio, você opera, na verdade, um mínimo de 5 contratos cheios. É o que o sistema vai te liberar para operar. Então, não tem como você operar um dólar cheio. Você vai operar no mínimo 5. E 5 dólares cheio é igual a 25 mini contratos, porque é uma fração, então 5 vezes 1, 5. Então, aqui que está a grande questão quando muitas vezes você acha, eu estou operando cheio, estou operando... Quando você está operando o dólar cheio, então a corretora vai te exigir o mínimo. Quando você colocar a ordem lá no Profit, já vai aparecer lá na boleta 5 dólares cheio. Então, você não consegue operar menos que isso. Mas aí você tem que fazer essa conversão que 5 dólares cheio é igual a 25 contratos de mini dólar. Então, você está bem mais alavancado, vamos dizer assim. Então, por isso que tem essa diferença. E o dólar cheio não permite operações fracionadas. Então, você vai de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, 20 para 25, que 25 você estaria operando 100 contratos de mini dólar. Então, assim, parece um pouco confuso, mas não é. Essa é a temática de como funciona e é assim que o mercado se mexe. Na ponta contrária, você tem o índice, que funciona exatamente da mesma forma. Então, mini índice, um contrato, você consegue colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, e você consegue fazer múltiplos de 1. E quando você vai operar o índice cheio, que na verdade é IND, é só IND,
Aqui não tem o IN, então é IND. Da mesma forma como o dólar cheio é WDO e o dólar, um mini dólar é W na frente e aí DO, e o índice é WIN e WIN, né, no caso, e o cheio não tem o W. Mas a temática é a mesma. Um contrato de mini índice é uma fração de um contrato do índice cheio e a temática é a mesma. A temática é a mesma. Para você operar o índice cheio, então cada vez que você der uma boletada lá, ele vai colocar 5 contratos de índice cheio, que equivale a 25 contratos de mini índice. Então a alavancagem é muito maior, o valor que você precisa para operar é muito maior. Beleza? Então, essas são as diferenças, por isso que é interessante você operar os mini contratos, porque tem muita liquidez, para a primeira coisa, tem bastante liquidez. E segundo, porque você pode manejar melhor a sua mão, se você quiser manejar. Uma dica que eu gosto de dar para quem gosta de smart money, de acompanhar um pouco também de agressão por volume e tudo mais, não o volume de times and trades, que isso é outra coisa que a gente pode falar em outro vídeo, mas o que acontece, basicamente, é que muitas vezes você vai ver algumas agressões de volume mais relevante nos índices cheios, nos contratos cheios. Então, se você quiser pegar rastros de institucional, o índice cheio e o dólar cheio, geralmente eles vão te dar mais pistas de onde esses players atuaram, em que parte do gráfico eles atuaram. No cheio, muitas vezes você tem boas pistas, beleza? Comenta aí se você já sabia dessas diferenças, principalmente essa questão da atuação institucional, e vamos nos falando até o próximo vídeo aí. Tudo de bom para vocês e tamo junto, até mais.